Olá Paraíba, está começando mais uma edição do programa Bastidores da Política na TV, direto do Cassino da Lagoa. Aqui, a conversa é diferente. Olá Paraíba, está começando mais uma edição do programa Bastidores da Política na TV. O nosso entrevistado de hoje é pessoense, formado em Direito, é tabelião substituto de um dos cartórios mais antigos e conhecidos aqui de João Pessoa. Ele já ocupou vários cargos, como assessor no Senado Federal, no Governo do Estado, já foi chefe de gabinete aqui na Prefeitura de João Pessoa e, apesar de muito jovem, já é líder da bancada governista na Câmara Municipal de João Pessoa. Eu estou falando de Fernando Paulo Carrilho Milanês Neto. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. O prazer é todo nosso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder conversar com vocês, conversar com a cidade, com a Paraíba e poder apresentar um pouco da nossa história e da nossa vida. Vereador, nós vamos começar falando um pouco sobre a sua história, sobre a sua descendência, conhecer um pouco o seu passado, a sua família. Pessoa Milanês é a mesma família de João Pessoa e de Epitácio? Na verdade tem sim, meu pai é sobrinho neto do ex-presidente João Pessoa, do ex-presidente Epitácio Pessoa, neto do ex-prefeito da cidade, Oswaldo Pessoa. Eu já sou sobrinho bisneto, tanto de João Pessoa como de Epitácio. João chegou a presidir o estado da Paraíba e Epitácio Pessoa chegou a ser presidente da República também, o que muito nos orgulha. Afora, meu próprio avô, Fernando Milanês, que foi deputado pela Paraíba por diversas vezes, ocupou cargos importantes a nível federal, como a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e também, interinamente, o Ministério da Justiça, a presidência do INSS Nacional. Na verdade, eu aprendi a fazer política dentro da minha própria casa. Vi meu pai, por 5 vezes, ser vereador também na cidade de João Pessoa, 2 vezes presidente da Câmara Municipal. Entrei com ele pela porta da frente da Câmara, como também saímos pela porta da frente da Câmara. Sempre foi algo que minha família lutou muito para que eu não entrasse. Minha mãe me cobrava, meu pai me cobrava, mas aquela velha que eu sempre dizia, eu podia querer fazer alguma outra coisa, como hoje faço, eu não vivo da política, mas queira ou não queira, a paixão que eu tenho, o amor que eu tenho é para fazer política. Inclusive, Epitácio Pessoa foi um dos responsáveis por acabar com o maior exílio da história política deste país, que foi o exílio da família imperial, por volta de 1922, ali quando ele foi presidente da República. Ter essa descendência no sangue de pessoas como João Pessoa e Epitácio aumenta a responsabilidade? Não, aumenta muito a responsabilidade, principalmente no momento político que nós vivemos. Eu sempre digo que eu faço política olhando para trás, faço política com saudade desses exemplos que a Paraíba construiu, deixou para o Brasil, exemplo de Epitácio, exemplo de João, o exemplo de Humberto Lucena, o exemplo de João Agripino, o exemplo de vários homens de bem que passaram pela política e construíram uma história bacana, uma história importante, como a de Epitácio, que construiu para o mundo todo. Aonde você vai no mundo, tem uma avenida, tem uma rua. Inclusive, ele foi considerado um dos maiores juristas do mundo, né? Ele conseguiu ser presidente da maior corte jurídica do Brasil. Ele conseguiu também ser presidente do Congresso Nacional, chegou a ser presidente da República. Foi um paraibano que ocupou todos os poderes que a nação tinha. Um homem que por onde passou deixou a honradez, deixou a decência, deixou a construção de projetos importantes para o desenvolvimento de um país como um todo. Tá aí, gente. Um fato histórico importante que talvez você não sabia, vereador Milanês, é parente ainda da família de Epitácio Pessoa, de João Pessoa. Aí você deve estar se perguntando, por onde andam os descendentes da família Pessoa? Hoje estamos tendo a honra de conversar com o vereador Milanês Neto, descendente da família de Epitácio e de João Pessoa, contando um pouco da história da família e os detalhes que você talvez não sabia. Vereador, em 2016, seu pai ia ser candidato, né? Mas abriu espaço para que você entrasse. Como é que foi essa decisão? Foi uma transição natural. O Milanês naquela época já olhava a Câmara como sentimento de dever cumprido. O Milanês olhava o plenário, tinha tido a participação dele, a reforma naquele prédio, aquele plenário, aquela TV Câmara que estava ali, tinha sido ele que tinha implantado. Então o Milanês já teve o sentimento de dever cumprido naquela casa.
e viu, conversou conosco, conversou com a família como um todo, entendeu que aquele momento era um momento de transição e que estaria deixando o municipalismo, a Câmara Municipal, e naquele momento eu pedi a ele, conversando com minha família, a oportunidade de poder entregar meu nome para um julgamento da cidade. E assim nós fizemos. O Iranei saiu, eu coloquei o meu nome à disposição da cidade de João Pessoa, me filiei ao Partido Trabalhista Brasileiro, disputei minha segunda eleição, porque na verdade já tinha disputado uma eleição no ano 2010 para deputado estadual, mas disputei minha primeira eleição para vereador na cidade e tive a grata satisfação de poder ser um dos vereadores eleitos para representar uma sociedade como um todo. Vereador, logo no seu primeiro mandato, lhe caiu logo a responsabilidade de ser líder da bancada governista na Câmara Municipal. Como que é ser líder? Dá muito trabalho lá? Na verdade, eu tive 2 grandes trabalhos. No primeiro dia de mandato, logo no começo do mandato, eu fui indicado para presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a comissão mais importante da Casa, que naquele momento estava me dando muito trabalho, que até hoje me dá, que a gente passou a mudar algumas práticas que ali eram feitas. Como, por exemplo, a gente passou a ter todas as sessões semanais, toda semana nós temos sessão da Comissão de Constituição e Justiça. E essas sessões passou a ser feitas no plenário da Casa e também televisionada, para poder deixar a sociedade acompanhar de uma forma total. Logo, com 6 meses depois, no mês de agosto, eu fui convidado pelo prefeito Luciano para ser líder também do seu governo. Aí acrescentou ainda mais responsabilidade para o meu trabalho, porque aí eu, além de cuidar do meu mandato, eu teria que cuidar também de 18 outros mandatos dos colegas vereadores, juntando eles cada vez mais ao governo, discutindo cada vez mais as demandas, não só minhas, mas deles também, com o governo, seja o calçamento da rua, seja o trabalho de uma poda de uma árvore, de uma iluminação que deu problema. Os vereadores automaticamente sentem a vontade para poder falar comigo, para que eu trate também nas demais secretarias. Afora fazer o embate dentro da própria casa entre governo e oposição, sem me permitir sair sequer para ir tomar um café lá fora, porque aí numa dessa saída pode ter um discurso mais áspero contra o governo e eu preciso estar ali dentro para poder fazer o esclarecimento, prestar as informações necessárias naquele momento. Sem sombra de dúvida, para mim tem sido um desafio muito forte. 1 ano e 4 meses de mandato, viver tantos sonhos, tantos desejos, e poder estar ali colaborando para a cidade, colaborando para o governo, podendo viver movimentos importantes que o governo tem feito para a cidade de João Pessoa, seja a Lagoa, onde está aqui nas nossas costas aqui, uma obra que a gente sempre vem defendendo, vem mostrando, vem esclarecendo para a sociedade a importância dessa obra para o desenvolvimento da cidade, seja discussões de aumentos salariais com as classes trabalhadoras da cidade, num momento tão difícil econômico que o Brasil vive, a cidade de João Pessoa tem discutido sempre e a Câmara tem sido palco dessas discussões. Eu, enquanto líder do governo, tenho me dedicado muito para fazer essas discussões, tanto com nossa bancada como com a bancada de oposição. A gente sempre tem procurado fazer a Câmara grande, a Câmara única. A gente pode fazer o maior embate, mas ao final de cada embate daquele, o líder do governo é amigo do líder da oposição, o vereador Léo Bezerra, como foi e é do vereador Bruno Farias. Então a gente tem procurado fazer uma política construtiva para a cidade, construtiva para o governo e construtiva cada vez mais por amanhã de nossa cidade. Vereador, qual o balanço que o senhor faz desses seus primeiros 1 ano e 5 meses desse primeiro mandato? Eu acho que, como um todo, é uma legislatura que ela tem mudado práticas, mudado pensamentos. Eu te falei agora a mudança de uma prática. As comissões passaram a ser feitas dentro do plenário. Tanto a CCJ, como a CPP, como a CFO, como a de Direitos Humanos. A gente passou a fazer as sessões abertas, televisionadas. Você hoje acompanha o vereador muito mais fácil que você acompanhava anteriormente. Você praticamente não tem sessão declaratória, que era uma prática antiga. Toda semana tinha que ter um dia de sessão declaratória, não temos mais. Nós toda quarta-feira nós estamos tendo as votações em plenário das matérias, todo mundo acompanhando, com a pauta entregue 24 horas anterior, que inclusive era uma discussão ampla que a gente fez na eleição da mesa. A gente precisava ter cada vez mais transparência para que a sociedade acompanhasse mais o dia a dia e o trabalho de todos nós. Então esses avanços a gente tem tido. Eu ontem mesmo saí da sessão da Câmara, a gente estava discutindo a LDO, e os vereadores ficaram até 1h40 da tarde discutindo com o governo
a lei de diretriz orçamentária, podendo tirar dúvidas, podendo dar sugestões, podendo fazer uma discussão mais madura, uma discussão que a cidade esperava. Eu, antes de assumir, eu dizia que essa Câmara iria escrever uma história positiva para a cidade. E hoje, 1 ano e 4 meses depois, eu tenho a convicção que essa Câmara está escrevendo, sim, uma história bem diferente, uma história mais positiva, mais próxima da sociedade, mais perto do povo. E cada colega vereador ali sabendo o compromisso que tem com a sociedade e com a cidade. Muito bem, já falamos um pouco sobre a trajetória política do vereador Milanês Neto, sua história de família também, mas vamos mudar o foco agora e falar sobre política. Vereador, em 2016 teve um fato que chamou muito a atenção, é o fato de você ser do PTB, né, e ficou do lado de Luciano Cartacho, e o Wilson Filho, que é também do seu partido, ficou do lado da professora Cida Ramos. Como é que foi essa decisão? Na verdade, minha posição durante a campanha foi muito clara. Eu tive uma divergência partidária interna, fiz a discussão ampla dentro do meu próprio partido, defendi o que eu entendia que era melhor. Expliquei a toda a Paraíba que a minha história com o PTB não começou na eleição de 2016. Em 99 e 98, o vereador Milanês, à época, era o presidente estadual do PTB. Inclusive, naquela eleição de 2000, foi a eleição que mais se elegeu vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro na cidade de João Pessoa. Naquela época elegeu-se 5 vereadores. Entre eles, hoje, o atual deputado Edmil Soares, o ex-vereador Fabiano Vilar, o vereador Marcos Vinícius, o vereador Duval Ferreira e o ex-vereador Fernando Milanês. Quando tive a entrada no PTB, nós tínhamos a candidatura do deputado Wilson Filho como prefeito da cidade de João Pessoa. Logo em seguida, o deputado renuncia de sua disputa e vai fazer a opção de apoiar a ex-secretária Cida Ramos. Naquele momento eu parti para fazer minha campanha, defendi o que eu entendia dentro do meu partido, me elegi vereador e comuniquei ao partido que iria seguir defendendo o que eu acho que era melhor, como continuo achando que é o melhor para a cidade de João Pessoa, que é o projeto de Luciano Cartacho. Vereador, recentemente o ex-secretário de Estado e candidato a governador João Azevedo esteve na Barreira do Cabo Branco, ali na Estação Ciência, fazendo uma visita, e lá ele fez duras críticas à gestão Cartacho, alegando que os problemas que tem lá foi Cartacho que não fez. Já, por sua vez, Cartacho alega que foram problemas deixados pela gestão de Ricardo Coutinho. Enfim, fica esse jogo de empurra. Na sua opinião, quem é o culpado e por que não juntar todo mundo para resolver o problema da Barreira do Cabo Branco? Na verdade, eu queria que as pessoas fizessem menos política e ajudassem a salvar a Barreira. O secretário João Azevedo teve a oportunidade enquanto secretário, diversas notificações, que inclusive eu tornei público a semana passada, que ele foi notificado pelo presidente à época da própria Estação Ciência dos problemas de uma obra que foi entregue inacabada. Então, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de, em vez de fazer a visita, ele poder ter apresentado algo sustentável para poder colaborar, não com o governo de Luciano, não com o governo de João, de José, de Manuel, não, com a cidade de João Pessoa, já que ele não tinha colaborado naquele momento em que foi secretário do município. A história, ela é muito dura, ela é muito firme, e eu preciso fazer um pouco dela para que a gente possa entender. A Estação Ciência foi construída pelo governo que não era o de Luciano. O desmatamento daquela região foi tão gritado por uma vereadora à época, da base do governo de sustentação do prefeito à época. Inclusive, ela era ambientalista e dizia que aquilo não poderia ser construído ali. Mas não foi ouvida. Não foi ouvida. Se construiu a Estação Ciência, em cima da Barreira do Cabo Branco. Desmataram toda aquela região. A cidade de João Pessoa sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que eu estou lhe dizendo a verdade. Desmatou-se, apresentou-se para a cidade de João Pessoa um projeto. Tinha inclusive um restaurante panorâmico que ia ser licitado no último andar da Estação Ciência. Eu, pelo menos, nunca soube da sua inauguração. Não sei se algum telespectador daqui do programa pode ter visto. Eu nunca vi a inauguração daquele programa, daquele restaurante. Logo em seguida, foi inaugurado a Estação Ciência. Eu também não consegui compreender se a grande repercussão que era dada, que era um projeto de Oscar Niemeyer, o porquê de não ter sido convidado o escritório do arquiteto Oscar Niemeyer para inaugurar a obra. Nada mais natural do que o escritório ser convidado se
a grande mídia daqui divulgava que era o primeiro projeto de Oscar Niemeyer na cidade de João Pessoa. Há pouco tempo eu compreendi. A gente trouxe aqui o neto de Oscar Niemeyer, responsável pelo seu escritório, e eles disseram que não poderia ter sido convidado porque o projeto nunca foi concluído da forma que foi projetado. A gente visitou em loco. O projeto tem rachadura desde a sua construção. Tem notificações que foram feitas não pelo governo de Luciano, foram feitas pelo governo de Ricardo, ao próprio secretário João Azevedo, e providência alguma foi tomada. Quer dizer que a parte de engenharia foi executada errada e resultou no que está acontecendo hoje. Não sou eu que estou dizendo. Eu divulguei os documentos que os secretários à época da gestão do então prefeito que construiu a Estação Ciência, que dizia por escrito. Não é o vereador Milanês Neto, não é o prefeito Luciano Cartaz que está dizendo isso não. Até porque esse debate é muito pequeno para o que a gente está projetando para a cidade de João Pessoa. Não era esse debate que a gente queria fazer. A gente queria poder fazer o que estamos fazendo. Fazendo a drenagem que não foi feita à época, que ajudou sim a prejudicar ainda mais a barreira. Ninguém tem dúvida que a construção também prejudicou a barreira, prejudicou. Vou lhe dar um outro dado que eu não sei se vocês conhecem, que por decreto e não por lei, o prefeito anterior a Luciano Cartacho mudou o zoneamento do altiplano, permitindo a construção de espigões no altiplano, sem preparar um plano de drenagem para aquelas construções. Tudo isso foi um grande problema da barreira do Cabo Branco, que está sendo a parte de Luciano, ou melhor, a parte da prefeitura, porque aquilo não é de Luciano, aquilo é nosso. O prefeito lançou um projeto para construir ali uma espécie de quebra-mar para acabar com a erosão da barreira. Como é que ficou esse? Como é que anda esse projeto? Na verdade, inclusive quando o Luciano anunciou aquilo, ele anunciou que eram 4 etapas de projetos distintos. Tinha que começar pela drenagem, que já começou, já está sendo feito. Ao final da drenagem começará o arrocamento, para depois ter mais 2 novas etapas para ajudar em relação à barreira do Cabo Branco. Já tivemos um prejuízo. Milanês de quanto tempo? Bastante tempo. A gente começou com o problema na barreira desde a construção do Hotel Tambaú. Depois a água estourou em Cabedelo, criou-se, cada um foi criando seus gabiões. A água foi estourando em outro lugar, porque a natureza é isso. Vai tomando espaço. Você vai mexendo num canto dela, ela vai estourando em algum outro canto. Então, na verdade, a prefeitura está cumprindo o seu papel. E aí, eu repito, não é o prefeito Luciano, não é o prefeito João, é a prefeitura. Aquilo é muito maior e me entristeceu muito. Mais uma vez, está vendo o pré-candidato João Azevedo começar sua carreira política trazendo um assunto tão sério, tão importante, de uma forma tão mesquinha, até porque, enquanto pôde, não fez nada. Pois é, vereador, aquele espaço ali, se não resolver agora, ninguém tomar uma atitude, né, João Pessoa corre o risco de perder o ponto mais oriental das Américas, porque ali é um espaço que não é só de João Pessoa, é preciso unir todas as forças políticas para resolver o problema da barreira do Cabo Branco, porque ali é um problema que não é de João Pessoa, não é do Estado, ali é do Brasil. Do Brasil. É do Brasil como um todo. E aí precisa ter apoio do governo federal, dos deputados federais, dos senadores, do governo do Estado, da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Eu sempre tenho dito um discurso e vou manter ele, que eu não quero, para mim não me importa quem criou o problema, eu quero saber quem vai nos ajudar a fazer a solução. Pois é, importante demais. Vereador, vamos mudar o foco agora um pouco, vamos falar da política nacional e também aqui do nosso estado, das eleições deste ano, né? Foi lançada a pré-candidatura do prefeito Luciano Cartacho. Depois de algum tempo ele recuou e o senhor foi um dos primeiros a falar em Lucélio Cartacho para ser o candidato. Você acredita que a maneira Cartacho de administrar vai fazer bem ao Estado? Deixa eu primeiro pontuar uma informação que é importante. O Luciano nunca se lançou candidato a governador. O grupo lançava Luciano candidato a governador naquela época e o Luciano era tido como candidato das oposições e ele sempre pregava que para ser candidato ele queria a unidade das oposições. Para ele estaria saindo da Prefeitura Municipal de João Pessoa no momento mais importante que a Prefeitura está vivendo, com a perspectiva dos 100 milhões de dólares chegar do financiamento do BID, com muitas obras acontecendo na cidade, ação asfáltica, moradia. Então o Luciano decidiu de 1º de março, se não me falha a memória, que não era o momento correto dele deixar a Prefeitura para poder disputar uma eleição.
tinha muitas candidaturas à época, o prefeito Romero ainda tinha o desejo de disputa, então ele tomou a posição dele um certo tempo. Logo em seguida, o grupo que eu faço parte, o grupo de Luciano, que não foi Luciano Cartacho, não foi Lucélio, foi uma decisão de grupo, entendeu que Lucélio, que já foi candidato a senador, que já disputou a eleição de senador, que terminou em segundo lugar na eleição, com mais de 520 mil votos, a gente entendeu que era o momento de Lucélio poder levar a forma de um grupo, de um agrupamento político, cuidar de uma cidade. Então o senhor acredita que essa chapa liderada por Lucélio Cartacho será vitoriosa? Não tenho dúvida. Eu acho que a Paraíba já vem demonstrando isso. Lucélio tem menos de um mês de uma indicação que foi feita do seu nome. Em qualquer pesquisa de opinião, Lucélio dispara o primeiro colocado. Lucélio está conseguindo demonstrar para o estado da Paraíba o que foi feito em João Pessoa e o que poderá ser feito no estado como um todo. Lucélio vem com um estilo calmo, tranquilo, convencendo, conquistando, dialogando, aprendendo, ensinando, tendo algo que no estado da Paraíba estava sentindo muita falta. É a humildade, era o diálogo, era a forma respeitosa de tratar as pessoas, de poder conversar, de poder dialogar e de poder, acima de tudo, avançar. Então, esta forma que o Lucélio tem demonstrado é o que está fazendo ele, em todas as pesquisas de opinião, está cada vez mais crescendo para o estado como um todo. Não é em João Pessoa, é do litoral ao sertão. Pois é. Vereador, vamos falar agora um pouco da política nacional, né? As eleições de 2018 estão chegando aí. Que avaliação o senhor faz das candidaturas que estão postas e o que esperar das eleições de 2018? Eu, pessoalmente, estou muito assustado. Assustado como político, mas antes de como político, como pai de família e como cidadão. A gente está vivendo um processo, eu te falava agora há pouco, em que o que nos falta de verdade é uma palavra chamada educação. O Brasil não nos permite e nunca nos deu condição de termos uma educação plena para que a gente possa ter cada vez mais o convencimento do que iremos fazer. Muitos hoje reclamam da democracia. Reclamam muito. Questionam a democracia e eu sempre reafirmo, os que reclamam da democracia é porque não conhecem o que é uma ditadura. Eles não tiveram o direito de poder fazer o comparativo democracia e ditadura. Eu sempre pergunto ao eleitor, quando o eleitor reclama da atual classe política, eu sempre pergunto, existe político sem voto? Quem colocou lá dentro? Por que você daqui a 2, 3 anos, por que você não ajuda a tirá-lo? Por que você não defende e vai para as ruas defender o que tu acha que é certo ou errado? Em menos de 72 horas, os caminhoneiros parou o Brasil. Mexeu com a economia do mundo, não foi só do nosso país. A economia mundial tremeu. Prejudicou as importações e as exportações. Com uma categoria apenas. Uma categoria que poucas pessoas davam importância. Muito poucas pessoas se lembravam o que era o caminhoneiro. Esse é o resultado da escolha, né, que o país fez de investir apenas em um modal de transporte. Mas é um erro secular. Se você pensar de forma muito clara, na hora que parou o caminhoneiro, parou o transporte coletivo, parou o supermercado, parou o trabalho público, a prefeitura, o estado passaram o tribunal, o ministério, todos os poderes passaram a ter que decretar ponto facultativo, porque nunca pararam a pensar em plano B. Processo difícil. Teremos diversas candidaturas, tenho me preocupado porque o tom do eleitor que a gente tem conversado é de extremismo, e todo extremismo para mim é negativo. Pois é, foi na década de 50 que o Brasil investiu mais nesse modal de transporte durante o governo de Juscelino Kubitschek, onde abriu as portas do Brasil para as multinacionais e aí começou todo esse processo dos caminhões dominarem as estradas do nosso Brasil. Mas vamos voltar agora para Paraíba, para a nossa realidade. E no finalzinho do programa, vereador, a gente costuma fazer um bate-bola. Eu vou citar aqui alguns nomes e você fala o que vier à mente acerca deles, tá certo? Começando com o prefeito Luciano Cartacho. Muito trabalho. Trabalho, diálogo, convencimento. Um jovem que começou na casa onde hoje eu estou, na Câmara Municipal, e construiu uma carreira política positiva. Foi ser deputado, foi ser governador, foi ser deputado, depois foi ser prefeito, foi ser vice-governador e hoje está aí conseguindo mudar a história da cidade de João Pessoa. Ricardo Coutinho. Um homem que lutou também, não posso dizer o contrário, tem divergências da forma do trato, da forma política de tratar,
mas é um homem que também construiu uma carreira na Câmara. Hoje, eu tenho algumas divergências, porque o discurso que ele pregou na Câmara não é mais o mesmo que ele prega no governo do Estado, mas um lutador, um guerreiro que conseguiu alcançar um lugar que muitos dos 27 que estão lá também sonham. José Maranhão. Uma lenda política. Um homem que foi governador, na minha opinião, já deu a sua contribuição ao Estado da Paraíba, atualmente senador, um homem que conseguiu construir a história de forma correta. Lucélio Cartacho. O novo não na idade, mas o novo na prática, o novo no sonho, o novo no desejo. E o que mais hoje pode mostrar o que é Lucélio é a nossa esperança. E agora, Fernando Milanês, pai e avô. Meu pai e meu avô sintetizam com a palavra de orgulho. Muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Fernando Milanês, neto de Fernando Milanês. E esse orgulho que eu tenho cresce ainda mais a minha responsabilidade de não errar, na certeza que jamais serei igual, mas apenas tentando ser um pouco do que ele foi, tanto ele como meu avô, para o Estado e para a cidade de João Pessoa. Muito bem. Foi um prazer conversar com o vereador Milanês Neto, que é líder da bancada governista na Câmara Municipal de João Pessoa. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Bastidores da Política na TV, aqui no site. Vereador, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder prestar conta do nosso mandato, da nossa história e sempre à disposição. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Só lembrando que todas as terças-feiras tem um programa novo para você assistir aqui no site bastidoresdapoliticapb.com.br, todas as terças-feiras às 14 horas. E para você ficar bem informado com os principais fatos que acontecem na Paraíba, no Brasil e no mundo, acesse o nosso site. Tchau, Paraíba. Até a próxima terça.